Fala, gigante! Que bom que você está aqui. Quero saudar você. Eu me chamo Vitor Hugo e eu tenho uma mensagem para você. Para você que vive ou já viveu algum deserto. Essa mensagem será dividida em 3 episódios. Hoje é o primeiro, então fica atento para você não perder nenhum deles, tá? Hoje a gente vai falar sobre a importância do deserto na nossa vida. Perceba, o deserto é tão importante que o próprio Cristo, quando esteve entre nós, viveu o deserto. A palavra diz que ele viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Se ele viveu em tudo a condição humana e ele esteve no deserto, é porque o deserto é parte da condição humana. E é parte da condição humana porque é a mudança de fases. O deserto representa a mudança de fases. Quando eu percebi isso, eu comecei a viver melhor os desertos da minha vida. Eu já vivi alguns desertos. Hoje eu me encontro vivendo um deserto, talvez o maior e o mais desafiador deles, né? E é a motivação de eu estar gravando esse vídeo, uma das motivações, é claro. E eu estou vivendo esse deserto, mas tendo a convicção que ele marca e representa uma mudança de fases na minha vida. No caso de Jesus, foi a preparação do corpo, alma e espírito dele para a grande batalha que ele havia de viver e para a grande vitória que ele havia de ter no terceiro dia. Para isso ele precisou passar pelo deserto. Um outro exemplo bíblico também de deserto é o povo de Israel, que ao sair do Egito enfrentou o deserto até a terra prometida. E isso marcou uma mudança de fase. Eles saíram da escravidão para a terra prometida. Então perceba como o deserto é importante na nossa vida. Representa muitas vezes a saída da escravidão. Muitas vezes nós somos escravos e escravas, seja lá do que. E a saída dessa escravidão em direção à terra prometida é caracterizada pelo deserto. Ou mesmo a preparação para uma grande vitória que nós vamos receber precisa do deserto. Então é algo indispensável, algo importante que muitas vezes nós não sabemos valorizar. Pelo contrário, a gente quer se livrar. Nós queremos uma vida sem sofrimento, uma vida de facilidades. E esse tipo de vida não existe. E se existir é uma vida que não tem futuro. É uma vida que não tem graça. Porque você só dá valor aos momentos bons da sua vida vivendo os momentos ruins. É preciso experimentar a dor. É preciso acolher, receber e entender essa dor. Dor que muitas vezes é o deserto que traz pra gente. E o deserto é um local, é um território muito complicado, porque de dia é muito quente, de noite é muito frio. Para todo canto que a gente olha é a mesma coisa. É fácil se perder ali. É fácil desistir ali. E é um grande desafio vencer ali. Só que a vida ela não é para ser fácil. Ela é para valer a pena. Por isso que quando a gente fala de deserto, existem 3 tipos de pessoa. Eu já fui os 3 tipos de pessoa. Existe o derrotado ou a derrotada, que é aquele que em contato com os desafios do deserto começa a reclamar, se maldizer, e ele desiste. Ele quer voltar para onde ele estava. Seja para a escravidão, seja para a mediocridade. E isso impede essa pessoa de mudar de fase, de ir para um outro patamar em sua vida. Entenda, essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. O deserto representa a mudança de fase em sua vida. Certo? Existe o segundo tipo também, que é o desorientado ou desorientada. Que é aquela pessoa que em meio ao deserto ela se perde. Ela sucumbe aos desafios. Ela não acha direção.
E esse se perder representa você perder os seus valores, os seus princípios, o caminho que você estava indo, a direção que você estava perseguindo. É a pessoa que geralmente não tem convicções, valores e princípios muito fortes, bem fincados. E por último você tem o vencedor ou a vencedora, aquele que vence a dor. O vencedor é aquele que vence a dor, que é aquele que não desiste, que continua. Talvez a gente precise passar pelas 3 fases. Eu passei, eu já fui o derrotado, eu já fui o desorientado até chegar no vencedor. Já venci alguns desertos e o que eu estou vivendo hoje eu tenho plena certeza que eu vou vencer. Ainda não sei como, mas eu vou. Na verdade eu já sei como. Não sei quando, mas sei como. O deserto ele precede a vitória. Se você está vivendo um deserto hoje, meu irmão, minha irmã, tenha força, mantenha a força. O deserto precede a vitória. O que vem depois do deserto é a terra prometida. Talvez você passe 40 dias como Jesus. Para passar 40 dias é preciso sabedoria e comunhão com o Criador. Talvez a gente leve 40 anos, como aconteceu com o povo de Israel. E só levaram 40 anos porque durante o deserto eles murmuravam muito, se reclamavam muito. Durante o deserto eles foram infiéis, desleais. Eles cortaram o laço com Deus, a aliança que Deus havia feito com eles. Eles renunciaram à sabedoria, eles renunciaram ao próprio Deus. E quando a gente faz essas coisas, ou a gente desiste, como muitos deles, né? Até diziam assim: eu preferia ter ficado lá na escravidão do que estar aqui no meio desse deserto. Antes era melhor. A gente era escravo, mas pelo menos a gente tinha o que comer, tinha o que beber. E a gente faz muito isso. E mesmo com eles rompendo a aliança que Deus fez com eles, ainda assim Deus provou a sua grande misericórdia por eles. Porque durante o deserto é o lugar também para que nós possamos observar o extraordinário de Deus na nossa vida. Talvez a gente só vai perceber isso depois, mas com o povo de Israel, durante o dia Deus colocava uma nuvem para que eles não fossem afetados pelo sol, e durante a noite eles eram aquecidos por Deus. Interessante que nessa história também a gente aprende que o deserto não é lugar para você ficar se preocupando com o que vem depois, com o amanhã. Quando a gente faz isso, a gente entra, eu falo para você porque eu já vivi isso, e foi muito ruim, em ficar muito preocupado com o amanhã. E aí onde você começa a adoecer através da ansiedade. E é terrível isso. Deus ele concedia ao seu povo o maná, né, que vinha do céu, mas era o do dia. Ele falava para você não se preocupar com o que vem depois. E são essas coisas que vão arrebentando com a nossa experiência de deserto. Murmúrio, infidelidade, reclamação, deslealdade, falta de comunhão com Deus, ficar muito olhando para o que aconteceu antes, como era antes, ou ficar muito preocupado com o que vai acontecer depois. É isso que arrebenta com a nossa experiência de deserto. E é onde a gente acaba não prestando atenção. Esse deserto que eu tenho vivido, eu passei por essas fases, é claro, e eu comecei a observar como Deus tem agido, né, na minha vida. Como Ele tem sido providente. Como Ele não tem deixado faltar o de hoje. E quando eu comecei a perceber isso, a coisa começou a ir para outro caminho. E eu comecei a aceitar, porque você precisa aceitar o deserto. Acolhê-lo e recebê-lo. Dizer, eu vou passar por isso. Porque eu sei que o que está depois disso aqui é a vitória.
E a gente vai falar isso no próximo vídeo. Por fim, o deserto é o lugar onde você adquire sabedoria. Não de saber, mas de sabor. De saborear, de sentir o gosto. De mentalizar e memorizar esse gosto. E é onde, por fim, você descobre o seu valor. Você só descobre o valor que você tem vivendo o deserto. É lá, é vencendo o deserto, que você descobre o seu valor. Espero que tenha contribuído com você com essas palavras. Eu quero pedir a você, deixe o seu feedback aqui embaixo, comenta aí. Se fizer sentido para você também, se você gostou, deixe o seu gostei e compartilhe com seus amigos, com seus grupos do WhatsApp, no seu story, se for o caso, para que outras pessoas possam receber também essas palavras. A gente se encontra no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre como viver bem o deserto. Tá bom? Grande abraço para você, gigante. Fica com Deus e até a próxima.